Descubra a incrível história de Noé e a Arca, um relato cheio de ensinamentos e significados profundos. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais famosas da Bíblia, Noé e a Arca. Prepare-se para se surpreender com os ensinamentos que esse relato milenar pode nos proporcionar. Noé era conhecido por sua retidão e integridade, destacando-se em meio a uma sociedade corrompida e distante dos caminhos de Deus, enquanto muitos se desviavam para a injustiça e a maldade. Noé se mantinha fiel aos princípios divinos, buscando viver de acordo com a vontade do Criador. Sua conduta exemplar chamava a atenção, tornando-o um homem digno de confiança e respeito. Assim, em um mundo mergulhado no pecado, Noé se destacava como uma luz de esperança e fidelidade aos propósitos divinos. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, olhou para a terra e viu a maldade e a corrupção que haviam se espalhado entre os homens. A violência e a injustiça eram constantes, e o coração da humanidade estava distante dos caminhos do Senhor. Diante desse cenário desolador, Deus decidiu agir de forma justa, trazendo um dilúvio para purificar a terra do mal que a havia contaminado. No entanto, em meio a esse juízo divino, Deus encontrou graça nos olhos de Noé. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus em retidão. Em um mundo mergulhado no pecado, Noé se destacava como uma luz de esperança e fidelidade aos propósitos divinos. Vendo o coração sincero de Noé, Deus escolheu esse homem para realizar uma grande obra, construir uma arca para salvar sua família e preservar os animais da terra durante o dilúvio iminente. Assim, Noé recebeu as instruções detalhadas de como deveria construir a arca, suas dimensões, os materiais a serem utilizados e o propósito dessa grande embarcação. Diante dessa missão extraordinária, Noé não hesitou em obedecer ao chamado de Deus e empreender essa tarefa monumental com fé e determinação. Noé, seguindo as orientações precisas recebidas de Deus, reuniu sua família e juntos deram início à construção da arca. Cada detalhe da embarcação foi cuidadosamente planejado e executado por Noé e seus familiares, demonstrando uma fé inabalável na promessa divina. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios que surgiam durante a construção, Noé permanecia confiante na proteção e no propósito de Deus para aquela arca. A cada martelada, a cada peça encaixada, Noé e sua família testemunhavam o cumprimento da vontade do Senhor em suas vidas. A obediência de Noé se manifestava não apenas em palavras, mas em ações concretas, revelando sua total entrega ao plano divino. Assim, a arca ia tomando forma, tornando-se não apenas um abrigo seguro para Noé e os animais durante o dilúvio, mas também um símbolo poderoso da fidelidade e do cuidado de Deus para com aqueles que o servem com sinceridade. Noé enfrentou inúmeras dificuldades e desafios durante a construção da arca, enquanto martelava e erguia as paredes da embarcação. Muitos ao seu redor zombavam de sua fé e o ridicularizavam por acreditar em algo aparentemente absurdo. Noé, no entanto, permanecia inabalável em sua convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus, mesmo diante das críticas e da incredulidade dos outros. Noé encontrava forças na certeza de que o Senhor o havia escolhido para uma missão especial. Sua determinação e perseverança inspiravam sua família e demonstravam ao mundo a importância de confiar nos planos divinos, mesmo quando parecem impossíveis aos olhos humanos. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu, Noé e sua família adentraram a arca, acompanhados de cada par de animais selecionados por Deus para serem preservados durante o dilúvio. O som da chuva se intensificava,
e as águas do céu se uniam às águas subterrâneas, transformando a paisagem conhecida em um cenário de caos e destruição. Dentro da arca, Noé e os demais ocupantes ouviam o rugido dos trovões e o estrondo das águas que subiam rapidamente, cobrindo toda a superfície terrestre. A escuridão envolvia a embarcação, mas a luz da fé brilhava nos corações daqueles que confiavam no cuidado divino. Durante dias e noites intermináveis, a arca flutuava sobre as águas turbulentas, protegendo seus ocupantes do dilúvio avassalador que transformava o mundo exterior em um mar de caos e desolação. Noé e sua família permaneciam firmes na esperança da promessa divina, aguardando com paciência o momento em que as águas se aquietariam e a terra renasceria para uma nova era de bênçãos e renovação. Após o dilúvio, as águas começaram a baixar e a arca repousou sobre o monte Ararat. Noé, sua família e os animais aguardaram pacientemente dentro da arca, até que as águas se retirassem por completo. Ao saírem da embarcação, Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de gratidão pela preservação durante o dilúvio. Deus, em sua misericórdia, aceitou o sacrifício de Noé e fez uma aliança eterna com ele e toda a humanidade. Nessa aliança, Deus prometeu nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, estabelecendo o arco-íris como sinal dessa promessa. Assim, Noé e sua família testemunharam a fidelidade e o cuidado divino mesmo em meio à catástrofe, aprendendo que a obediência e a confiança no Senhor sempre trazem recompensas e bênçãos inimagináveis. A história de Noé e a arca nos leva a refletir sobre a importância da obediência e da fidelidade a Deus, mesmo quando somos confrontados com desafios aparentemente impossíveis. Noé foi um exemplo de integridade e confiança no Senhor, destacando-se em meio a uma geração corrompida pela injustiça e pela maldade. Sua disposição em obedecer aos mandamentos divinos, mesmo diante das críticas e zombarias dos outros, revela o poder transformador da fé em ação. Ao construir a arca conforme as instruções precisas de Deus, Noé demonstrou sua total dependência do Criador e sua disposição em seguir os caminhos da justiça. Assim, a história de Noé nos convida a examinar nossa própria relação com Deus e a nos questionar se estamos verdadeiramente dispostos a obedecer-lhe em todas as circunstâncias, confiando em seu cuidado soberano. Que possamos aprender com Noé a importância de andar em retidão diante do Senhor, independentemente das adversidades que possamos enfrentar ao longo de nossa jornada espiritual. A história de Noé e a arca nos ensina a importância da perseverança e da confiança em Deus, mesmo quando somos confrontados com situações desafiadoras. Assim como Noé confiou no plano divino para construir a arca e preservar sua família e os animais durante o dilúvio, nós também devemos aprender a depositar nossa fé no Senhor em todas as circunstâncias. A jornada de Noé nos lembra que, mesmo diante das críticas e zombarias daqueles ao nosso redor, devemos manter nossa convicção na fidelidade de Deus e na sua capacidade de nos sustentar. Quando enfrentamos tempestades em nossas vidas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, podemos olhar para Noé como um exemplo de confiança inabalável no poder e na bondade do Criador. Que possamos seguir o exemplo de Noé, mantendo-nos firmes na esperança e na certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias, guiando-nos com sua mão amorosa rumo à vitória final. Noé é um exemplo de fé e obediência que ecoa através dos séculos, inspirando-nos a buscar uma vida de retidão diante de Deus. Sua história nos desafia a refletir sobre a importância de permanecermos fiéis aos princípios divinos, mesmo diante das adversidades e as pressões do mundo ao nosso redor. Assim como Noé confiou plenamente no plano de Deus para a sua vida,
Somos chamados a depositar nossa confiança no Senhor em todos os momentos, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A vida de Noé nos ensina que a obediência e a fé andam juntas, moldando o caráter daqueles que escolhem seguir os caminhos do Altíssimo. Que possamos aprender com Noé a importância de viver uma vida justa e íntegra diante de Deus, buscando sempre honrá-lo em tudo o que fazemos. Noé e a Arca, uma história que nos lembra da importância da obediência, fé e confiança em Deus. Mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, Noé foi um exemplo de integridade e fidelidade, destacando-se em meio a uma geração corrompida pelo pecado. Sua disposição em seguir as instruções divinas, construindo a arca conforme o plano de Deus, revela a importância de confiar nos propósitos do Senhor, mesmo quando parecem impossíveis aos olhos humanos. Assim como Noé confiou na promessa de proteção divina durante o dilúvio, somos chamados a depositar nossa fé no cuidado soberano de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que a história de Noé nos inspire a viver com retidão diante do Senhor, buscando sempre honrá-lo em tudo o que fazemos. Que possamos aprender com Noé que a obediência e a fé são fundamentais para uma vida plena e abençoada aos olhos de Deus. Se essa história falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Mensagens do Alto Oficial, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Espero que tenham sido abençoados por essa mensagem. Continuem firmes na fé e confiando no cuidado divino. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.